Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 12. Continuando o capítulo 11, que Abinadi ele surge no meio do povo, chamado por Deus ali, para pregar arrependimento. E ele fala que se o povo não se arrepender, eles vão cair em cativeiro. E aí agora no capítulo 12 a gente vai ver que Abinadi ele vai voltar a profetizar no meio do povo. Mas a ordem que o rei tinha dado é que se alguém achasse Abinadi, deveria levá-lo, né? Prender Abinadi e levá-lo até o rei para que o rei pudesse matá-lo. Então vamos lá começar aqui em Mosias, capítulo 12, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, passado 2 anos, Abinadi voltou para o meio deles, disfarçado. Bom, a gente vê aqui que passou 2 anos depois que ele tinha profetizado, até porque o Senhor ele dá um tempo para que o povo se arrependa, mas eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, de modo que não reconheceram ele, né? Porque ele estava disfarçado. E começou a profetizar entre eles, dizendo: Assim me ordenou o Senhor, dizendo: Abinadi, vai, profetiza este povo, porque endureceram o coração contra minhas palavras, e eles não se arrependeram de suas más obras. Portanto, visitá-lo-eis com minha ira, sim, com a minha furiosa ira, e visitá-lo-eis em suas iniquidades e abominações. A gente vê que ele vai disfarçado aqui, não sei se é para entrar na cidade, porque logo quando ele entra, ele já anuncia as mesmas palavras, né? Então, a questão ali, mesmo que fosse outro profeta, mas falando a mesma coisa para o povo ia ficar cheio de raiva do mesmo jeito e ia aprender, né? Então a gente vê aqui que ele estava disfarçado, mas depois ele revela esse disfarce, né? Porque ele está no meio do povo ali para falar. Na verdade, a intenção dele é realmente ser preso, porque ele já compartilhou a mensagem e a mensagem chegou até o rei. A atitude do rei foi querer matá-lo, prender e matá-lo. Agora, então, ele vai admitir ser preso para estar perante o rei, para pregar pessoalmente ao rei. Eu sei disso por conta de... Ele vai declarar isso lá em Mosias, capítulo 17, versículo 9. Ele diz assim: pois são verdadeiras, ou seja, as palavras que ele diz. E para que saibais que são verdadeiras, consenti cair em vossas mãos. Então, ele mesmo consentiu cair na mão deles. Ele vai lá e se revela e começa a pregar as mesmas coisas para que ele possa ser preso e chegar até a elite ali, né? Até o rei e os sacerdotes ali para pregar a eles. Bom, então ele começa a pregar aqui novamente contra a iniquidade do povo. O versículo 3 diz assim: E acontecerá que a vida do rei Noé valerá tanto quanto uma vestimenta numa fornalha quente, pois ele saberá que eu sou o Senhor. Né? Aqui a mensagem do Senhor para Abinadi era essa, né? Que ele seria como uma roupa velha, né? Dentro de uma fornalha ali, vai queimar toda. E aí ele falou: pois assim ele saberá que eu sou o Senhor. Por quê? No capítulo 11, quando o rei Noé ele ficou sabendo que Abinadi tinha falado sobre ele pegou e disse, né? Quem é Abinadi para que eu e meu povo sejamos julgados por ele? Ou quem é o Senhor para trazer sobre o meu povo tão grande aflição? Então ele falou: quem é o Senhor para trazer tão grande aflição ao meu povo? Agora ele vai conhecer o Senhor. Vai começar a acontecer muitas coisas ruins sobre o reinado aqui do rei Noé, tá bom? Continuando aqui, ele continuou a profetizar, né? Falar da destruição que viria ali, que eles seriam levados cativeiro, ia ser colocado cargas pesadas sobre seus ombros ali, que Deus ele demoraria para ouvir a oração deles, não atenderia com pressa a oração deles quando eles estivessem se arrependendo, tá bom? Então, continuando aqui, versículo 8 em diante, diz assim: E acontecerá que, a menos que se arrependam, eu destruirei completamente o da face da terra. Contudo, deixarei um registro atrás de si, o qual preservarei para outras nações que vierem a ocupar a terra. Sim, até isso eu farei para mostrar às outras nações as iniquidades desse povo. Muitas coisas profetizou Abinadi contra este povo, e aconteceu que se zangaram com ele, e prenderam-lhe e levaram, amarraram perante o rei, e disseram: Eis que te trouxemos o homem que profetizou infortúnios concernente ao teu povo e disse que Deus o destruirá. E ele também profetizou infortúnios concernente à tua vida e disse que a sua vida será semelhante a uma vestimenta numa fornalha de fogo. E diz ainda
que serás como um talo seco no campo, que é pisado pelos animais e calcado com os pés. E acrescentou que lhe serás como uma flor do cardo, que quando é plenamente desabrochada, se o vento soprar, será levada pela face da terra. E ele alega que o Senhor o disse, e afirma tudo isso recairá sobre ti, a menos que te arrependa, e isso por causa de tua iniquidade. Então eles estão contando tudo aqui para o rei, o que Abinadi havia falado ali, né? Contra ele ali. Bom, Abinadi estava apenas falando a palavra do Senhor ali, ele já tinha falado 2 anos antes e eles não se arrependeram. Aqui o versículo 13 e 14 eu achei interessante, porque esses mesmos que levam essa mensagem ao rei, eles ficam defendendo o rei, porque eles pertencem ao mesmo grupo, eles estão na mesma iniquidade. Né? Então eles vão justificar, dizendo que eles não estão em pecado, nem o rei. Observa aqui, versículo 13 e 14. Agora, ó rei, que grande mal fizeste e que grande pecado cometeu o teu povo, para que sejamos condenados por Deus ou julgados por este homem. Agora, ó rei, eis que somos inocentes, e tu, ó rei, não pecaste, portanto este homem mentiu a teu respeito e profetizou em vão. Então ele começa aqui, né, a arrumar desculpa aqui para os pecados, né? Na verdade ele está dentro de uma bolha, né? Ele está dentro, o próprio rei Noé, esse Nico, o rei Noé, ele construiu uma bolha para ele. A gente viu no capítulo 11, versículo 5, que todos os sacerdotes que eram do pai dele, ele destituiu, desobrigou todos e chamou novos, que estavam alinhados com o coração dele, com as suas iniquidades. Então, se você está no meio de pessoas que cometem iniquidade, isso se passa normal ali para aquelas pessoas. Um exemplo, né? Se você começa a usar drogas no meio de um povo que já usa drogas, né? Aquele povo não vai achar estranho, não vai te criticar por usar, porque você também tá. E às vezes as pessoas entram nessa só para ser aceita, e no fim elas mesmas se aceitam nessa situação, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O versículo 15 aqui diz o seguinte, né, falando sobre o cativeiro, né, que eles estão incentivando o rei, falando que não vão cair em cativeiro porque eles são fortes. Diz assim, eis que somos fortes e não seremos escravizados, nem seremos aprisionados por nossos inimigos. Sim, e prosperaste nesta terra, e continuará a prosperar. Então aqui, mais uma vez, eles falando que são fortes, né, que não serão escravizados, lembrando que eles tinham falado, né, que 50 deles podia com milhares dos lamanitas ali. Eles estavam com o coração orgulhosos ali. E aqui também eles usam como desculpa a prosperidade deles. Fala, olha, rei, a gente não está em pecado, a gente está prosperando e vamos prosperar mais. Como se riqueza e dinheiro fosse sinal de que está guardando os mandamentos, está tudo bem. Né? Na verdade, eu tenho uma escritura sobre isso, né? Lá em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 14, né? Aqui falando de Israel mesmo, aqui é como se fossem os membros da igreja observando a vida de outras pessoas que estão prósperas financeiramente. E aí elas querem ver a justiça de Deus nisso, no financeiro. E aí acha que Deus está abençoando aquelas pessoas e a pessoa que está aqui guardando os mandamentos não está tão próspera assim. Então veja o que diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 14 em diante. Aqui na verdade diz que o Senhor, ele se ofende com essas palavras, com esses pensamentos nossos. Diz assim, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos guardado os seus preceitos e andado e pesarosos diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, e também os que cometem impiedade edificam, e também tentam a Deus e escapam. Olha só, né? A gente tem por bem-aventurado, ou seja, uma pessoa bem abençoada, aqueles que estão edificando, construindo, conquistando coisas, conquistando carro, conquistando casas. Esses são os bem-aventurados. E além disso, a gente sabe que às vezes não é de uma maneira honrosa que estão fazendo isso, e aí a gente fala, e olha, eles tentam a Deus e escapam ainda. Deus não está fazendo nada com esse povo. Esse é o sentimento aqui, né, que o povo está falando. Então aqueles que me temem, que temem ao Senhor, falam um com o outro. O Senhor atenta e ouve. Bom, então ele fala que aqui o pensamento dessas pessoas aqui,
né, dos membros da igreja, que fica olhando a vida próspera de outras pessoas financeiramente, falando, Deus é injusto porque a outra pessoa está prosperando e eu não. Ele fala que os que temem ao Senhor, na verdade, sabe que Deus ele ouve nossas orações e que ele está atento a todas as coisas, tá bom? Então ele está atento a todas as coisas. E aí ele fala que no final, aqui em Malaquias, lá para o versículo 18, né, ele fala que no final, no dia do Senhor, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, a gente vai ver essa diferença ainda quando Deus ele vier, tá bom? Então essa é a promessa do Senhor. Então a gente não tem que ficar preocupado, ou como o próprio povo está cego aqui, falou, a gente está prosperando e vai prosperar mais. Essa prosperidade é um sinal da mão de Deus, nem sempre é assim. Bom, continuando aqui, versículo 16, né? Mosias capítulo 12, versículo 16 em diante. E eis aqui que está o homem, né? Eles entregaram o homem aqui na mão de Abinadi. Eis aqui está o homem que nos entregamos em tuas mãos. Fazes com ele o que bem te entenderes. E aconteceu que o rei Noé mandou que pusesse Abinadi na prisão, e ordenou que os sacerdotes se reunissem para formarem com ele conselho e resolver o que fazer com ele. E aconteceu que disseram ao rei, traze-o aqui para que o interroguemos. E o rei ordenou que o levasse à presença deles. E começaram a interrogá-lo com o fim de fazê-lo cair em contradição, para assim terem com que acusá-lo. Ele, porém, respondeu-lhe arrojadamente e fez frente a todas as suas perguntas, sim, para espanto deles, pois fez frente a eles em todas as suas perguntas e confundiu em todas as suas palavras. Então a gente vê aqui que Abinadi ele manejava bem a palavra do Senhor e ele sabia responder, ele conhecia das Escrituras, então não tinha como ele cair em contradição aqui em alguma coisa que eles queriam acusar. De tal maneira, ele respondeu de tal maneira que eles ficaram admirados. E aí com essa admiração aqui, então, eles fazem uma pergunta de uma escritura para eles que nem eles sabem a resposta, né? Mas eles fazem porque eles viram que Abinadi ele era um homem de conhecimento, de sabedoria. Então eles queriam saber o que significava essa escritura, né? Não que eles quisessem aprender sobre essa escritura, eles estavam perguntando para fazer um teste para ver se Abinadi ia saber responder, tá bom? A gente encontra isso no versículo 20 aqui, ó. 20 em diante. E aconteceu que um deles disse, que significa as palavras que foram escritas e ensinadas pelos nossos pais que dizem, ele vai citar aqui Isaías 52, do 7 ao 10, né? Que diz assim, qual belos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anuncia o bem, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Tua sentinela levantarão a voz, e em os osos cantarão, porque verão olho a olho quando o Senhor trouxer novamente Sião. Exultai e alegrai, cantai em coro, em lugares desolados de Jerusalém, pois o Senhor confortou o seu povo e redimiu Jerusalém. E o Senhor desnudou o seu santo braço, e os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Então a gente observa que é essa a pergunta. Eles queriam saber o que significava essa escritura aqui de Isaías 52, do versículo 7 ao versículo 10. Né? De imediato, Abinadi ele não vai responder, tá bom? Ele vai responder essa pergunta deles aqui lá no capítulo 15. A gente vai chegar ainda. Então vou me ater aqui para a gente pegar as respostas, o que significa essa escritura aqui lá no capítulo 15, tá bom? A gente vai estudar. E aí, então, Abinadi responde para eles, né? Eles fazem essa pergunta e Abinadi responde no versículo 25. E disse-lhe Abinadi, sois vós sacerdote e alegais ensinar este povo a entender o espírito de profecia. Não obstante desejar que eu vos explique o que significa essas coisas, né? Então aqui ele fala, vocês querem que eu explique? Vocês deveriam entender essas coisas e explicar ao povo. Ele continua aqui no versículo 26. Ai de vós, por perverterdes o caminho do Senhor, pois entendeis essas coisas, e não haveis ensinado. Portanto, haveis pervertido o caminho do Senhor. Eu achei interessante que ele fala que eles entendiam
as escrituras, né, pelo menos parte delas, e eles não a ensinavam. Não ensinavam porque não era conveniente, eles não estavam vivendo de acordo com as escrituras, né? Eles tinham lá, não trabalhavam, viviam com meretrizes e coisas assim, que foi as acusações que Abinadi fez aqui, tá bom? Do versículo 27 aqui, finalizando, do 27 em diante, ele vai falando aqui sobre essas verdades, né, que foram ensinadas aqui. E que ele sabe que essas palavras que Abinadi está dizendo são verdade, que eles não estão guardando os mandamentos do Senhor. Vamos finalizar aqui, ó, do versículo 31 em diante, diz assim, ó: E acontecerei que sereis feridos por vossas iniquidades, e haveis dito que ensinais a lei de Moisés. E que sabeis vós, o que sabeis vós sobre a lei de Moisés? Traz a lei de Moisés a salvação? Que dizeis vós? Né? Então aqui não foi uma pergunta retórica, ele realmente queria saber, vocês ensinam a lei de Moisés? O que diz a lei de Moisés? A lei de Moisés traz a salvação? Eles responderam dizendo que a salvação é obtida pela lei de Moisés. Abinadi, porém, disse-lhe: Sei que se guardardes os mandamentos de Deus, sereis salvos. Sim, se guardardes os mandamentos do Senhor, entregou a Moisés no monte Sinai, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então ele começa a citar aqui os mandamentos, né? Mas ele menciona que se guardarmos a lei, os mandamentos, nós obteremos a salvação. Mas ele vai explicar que a salvação vem mesmo é por meio de Jesus Cristo. É requerido de nós guardarmos os mandamentos, mas a salvação vem por meio da expiação de Jesus Cristo. Então ele vai começar a explicar essas coisas aqui, tá bom? E assim finaliza o último versículo 37, diz assim: E disse-lhe Abinadi: Às vezes feito tudo isso, ou seja, não ter outros deuses diante de ti, a gente viu que eles estavam acumulando riqueza, o Deus deles era a riqueza, eles estavam cometendo idolatria ali. E disse-lhe Abinadi: Haveis feito tudo isso? Digo-vos que não, não haveis. Haveis ensinado a este povo que deve fazer todas essas coisas? Digo-vos que não, não haveis. E aí ele vai continuar ali no próximo capítulo, amanhã, o capítulo 13, a debater aqui com os sacerdotes, né, do reino Noé, de tal ponto que eles vão perder ali a paciência, né, vão querer matar ele, mas eles não vão conseguir fazer isso até que Abinadi ele possa responder as perguntas, né, principalmente essa que foi feita sobre o que significa lá Isaías 52, do 7 ao 10, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.